paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 8. Hoje nós vamos trabalhar sobre um assunto muito importante para o nosso tempo. Hoje nós vamos compreender sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Hoje nós vamos aprender sobre a necessidade de compreendermos sobre os nossos pilares, sobre os pilares da identidade pentecostal. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhando também a palavra de Deus. Coloca aí no comentário de onde você está assistindo a gente. Coloca o nome da tua cidade, eu quero te conhecer em Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores. Você encontra todo esse material no link na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo também. E se você é professor aqui da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, olha, eu tenho um esboço preparado para te ajudar a crescer em Cristo. Se você desejar o meu material, o esboço que eu preparo com os versículos e argumentos a mais, você pode ter acesso a esse material também, se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra exatamente o esboço da minha aula, você encontra também os slides para poder dinamizar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical, além do que quem se torna assinante do Facilita EBD, a nossa assinatura ela é trimestral, tem o benefício de receber alguns bônus, como o nosso workshop de pregação, que é muito bom, o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que vale muito a pena você conhecer, e também o nosso treinamento de discipulado e evangelismo. Gente, as nossas propostas estão aqui na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo, fica à vontade para conhecer o nosso trabalho. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos adultos, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte tema: a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Hoje nós vamos abordar com os nossos alunos a respeito da nossa identidade pentecostal como crentes em Jesus. É importante você iniciar bem pelas bases bíblicas que a própria lição traz para a gente. A primeira base bíblica está no textuário da lição, que é localizado então em Atos capítulo 2, versículo 4. Faça essa leitura com os teus alunos. Também apresente a verdade prática para os teus alunos. Faça essa leitura compassadamente em sala de aula. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza no endereço de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos agora 7 ao 11. Leia esses textos compassadamente e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Hoje nós vamos estudar especialmente sobre a nossa identidade pentecostal. Vamos trabalhar sobre alguns assuntos em sala de aula, como, por exemplo, o porquê que nós, crentes pentecostais, trabalhamos a respeito do batismo com o Espírito Santo. Também acreditamos na evidência dos dons espirituais para o nosso tempo. É necessário também compreendermos a nossa identidade cristã, a nossa identidade como crentes em Jesus pentecostais. A partir dessa perspectiva, hoje nós vamos fazer uma construção muito legal em sala de aula. Em primeiro lugar, eu quero tomar como base o texto do John Stott, que trabalha sobre o batismo com o Espírito Santo. Olhando para o texto do John Stott, apesar dele não ser pentecostal, tem uma aplicação muito interessante que eu achei ali para poder trazer exatamente no início dessa ministração. Que, em primeiro lugar, o maior dom que John Stott descreve a respeito da bênção do Senhor para as nossas vidas é a salvação. E nós, crentes pentecostais, acreditamos sim que a salvação é o maior dom que Deus nos concedeu. E essa salvação é o trabalhar de Deus, o operar de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, do dom de Deus em nos resgatar dos nossos pecados e agora nos transportar para o meio do seu reino em seu amor.
Também é necessário compreendermos que quando nós estudamos especialmente o Novo Testamento, nós encontramos algumas palavras gregas que descrevem a eficácia do dom espiritual que Deus nos concede. E nós que somos pentecostais também procuramos entender a necessidade de compreender essas palavras. A primeira palavra grega que você vai encontrar no Novo Testamento que se refere a dons espirituais é a palavra carisma, que traz essa ideia de carismata, que descreve exatamente que os dons são dados pela graça de Deus, pela bondade de Deus, não por mérito pessoal, porque a gente merece receber, mas é porque Deus decide dar, Deus decide conceder. E as manifestações espirituais que nós tanto propagamos e divulgamos, elas também precisam ser entendidas assim. Deus nos dá o seu carisma, a sua graça, o seu amor, em nos ofertar como Ele deseja cada dom espiritual. Outra palavra grega que nós encontramos no Novo Testamento vem do termo ermergata, que traz essa ideia de dons de poder. Deus também nos concede dons de poder de forma sobrenatural. Esses dons de poder servem exatamente para evidenciar a presença de Deus, a manifestação de Deus, a ação de Deus por meio dos dons espirituais. E nós que somos pentecostais acreditamos que Deus também se manifesta por meio, por intermédio dos dons espirituais em seu poder, em sua graça, em sua manifestação sobrenatural. Outra palavra grega que nós encontramos no Novo Testamento, que descreve a evidência também dos dons, vem da palavra grega diakonai, que traz essa ideia de serviço. Ou seja, Deus também concede dons para a sua igreja, para você que está me assistindo, para servir. Os dons também servem para servir. Pega isso e deixa Deus te usar. Nessa perspectiva, nós vamos entender que Deus concede dons espirituais, dons ministeriais, que fazem parte, então, da nossa identidade pentecostal. Esses dons espirituais e ministeriais apontam, então, para o serviço, para o amor de Deus, para o nosso papel como igreja cristã, especialmente pentecostal, no meio dessa sociedade que nós estamos inseridos, inseridas, para propagar o evangelho, o amor de Deus, a graça de Deus por intermédio do serviço. A partir da perspectiva também do Elinaldo Renovato, ele faz questão de dizer que os dons espirituais são importantes e impactantes para a igreja. Como nós precisamos entender que os dons espirituais são importantes, são impactantes, são relevantes para a igreja cristã. E é sobre isso que a gente vai pregar hoje. Os dons eles são utilizados exatamente no meio pentecostal para manifestar a graça de Deus. Desde o início do século XX, passou-se então a ser estudado muito sobre o pentecostalismo. Passou-se então a ser estudado também a respeito da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Essa doutrina que descreve a ação do Espírito, os dons espirituais, o fruto do Espírito em nós. Nós também entendemos a partir da nossa ótica pentecostal, especialmente da Assembleia de Deus, que nós cremos na evidência dos dons espirituais. A partir da declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, nós entendemos que a declaração de fé também defende algo que é sensacional, que nós acreditamos na evidência dos dons espirituais, que esses dons espirituais servem para hoje também. Por isso nós professamos, nós cremos, nós ensinamos, especialmente que os dons espirituais servem para hoje, estão presentes no seio da igreja e podem ser utilizados pelos servos e servas do Senhor que agem com compromisso de adorar a Deus em nossas comunidades da fé. A partir dessa perspectiva, eu espero muito contribuir com você hoje em sala de aula. E se os crentes que dão glória, que adoram Jesus, aquela turma que é pentecostal, já está assistindo esse vídeo, por gentileza, se manifesta aí, coloca o glória a Deus nessa ministração no comentário abaixo para glória e honra do Senhor. O primeiro ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte argumento: o pentecostalismo bíblico. Vamos entender isso a partir da ótica bíblica.
Um texto que eu quero compartilhar com você antes de entrar no primeiro subtópico da lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Vale a pena você fazer a leitura desse texto, desse versículo, com os teus alunos em sala de aula antes de entrar no primeiro subtópico. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: o Espírito prometido. Vamos observar isso a partir da ótica do Antigo Testamento, do Novo Testamento, entendendo que o Espírito Santo, ele é Deus, ele opera desde o Antigo Testamento, distribuindo dons, agindo no meio do povo de Deus, conforme ele quer. E isso também fala de uma evidência pentecostal. Segundo o pastor José Gonçalves, o comentarista da lição, nosso querido pastor, ele trabalha uma perspectiva sensacional aqui. Ele descreve que a ação do Espírito Santo ela está presente desde o Antigo Testamento, nas Escrituras, assim como no Novo Testamento. Se você observar o Antigo Testamento, você vai encontrar a manifestação do Espírito Santo distribuindo dons e operando no meio do povo de Deus. A partir da ótica e perspectiva também do Stanley Horta, ele descreve que o próprio Espírito Santo ele atuava no Antigo Testamento, capacitando os juízes, os sacerdotes, especialmente os profetas, os reis, conforme Deus desejava. Também entendendo sobre o manifestar do Espírito Santo no Antigo Testamento, o pastor Elinaldo Renovato destaca o seguinte: destaca que os dons espirituais estavam presentes como manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, e esses dons espirituais também estão presentes no Novo Testamento. No Novo Testamento, esses dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo são então ferramentas, instrumentos para o crescimento e amadurecimento da igreja cristã. Isso também está presente no nosso discipulado em Jesus. Essas manifestações espirituais são concedidas pela vontade de Cristo, a partir da sua morte e ressurreição. Ele que está vivo continua sendo o dono da igreja. Olhando para a perspectiva, especialmente da abordagem do próprio Espírito Santo no Antigo Testamento, nós percebemos que os dons espirituais no Antigo Testamento são dádivas, são presentes de Deus, são dados pela graça de Deus. É porque Deus quer dar e assim ele se manifesta. E essa propagação também é descrevida em talentos que Deus concedia para as pessoas para uma obra específica. Então, quando você estuda sobre o Antigo Testamento, você percebe que no Antigo Testamento há manifestação espiritual também. Por exemplo, você vai perceber o Espírito Santo agindo de 4 maneiras no Antigo Testamento, e você pode tomar até como nota para poder compartilhar com os teus alunos. 4 maneiras de forma resumida para que você possa utilizar isso em tempo de aula. A primeira maneira que o Espírito Santo atua no Antigo Testamento é através da regeneração. Ele operava nos corações das pessoas, demonstrando a necessidade de ter um relacionamento com Deus. Essa regeneração fala dessa transformação, salvando as pessoas, orientando essas pessoas para que essas pessoas cheias de Deus tivessem um compromisso com o Senhor, com o Javé. Quando você olha para as Escrituras, você vê então o Espírito Santo de Deus operando através da regeneração. Ele pega alguém que não tem condição nenhuma e ele capacita essa pessoa para uma obra de Deus. E essa pessoa então tem a presença de Deus sobre ele, e ali ao revelar então dessa regeneração, de um compromisso que ela passa a ter com Deus através de uma aliança. A segunda maneira como o Espírito Santo opera no Antigo Testamento é através agora da capacitação. Quando você olha para as páginas só do Antigo Testamento, sem falar do Novo, para poder demonstrar a ação do Espírito Santo, capacitando pessoas, você encontra o Espírito Santo, então, agindo através da capacitação, enchendo pessoas, enchendo reis com a presença de Deus, glória a Deus, enchendo líderes com a presença de Deus, juízes com a presença de Deus, os profetas com a presença de Deus, capacitando essas pessoas com a sabedoria sobrenatural que vem da parte do Espírito de Deus para proferir palavras, para orientar o povo, para ter um entendimento no momento de crise. Era o Espírito de Deus que operava já nas páginas do Antigo Testamento, e é o mesmo Espírito que opera também hoje no seio da igreja. A terceira maneira como o Espírito de Deus opera no Antigo Testamento, ele opera também através da contenção. O
que é a contenção no Antigo Testamento? Esse Espírito de Deus que capacitava as pessoas, ele também orientava essas pessoas a se conter. De que maneira? Se conter do pecado, não se contaminar com o pecado, não quebrar a aliança com Deus, não ir atrás de outros ídolos, mas há um compromisso muito forte daquela que é cheio do Espírito de Deus no Antigo Testamento, em ter uma aliança com Deus e rejeitar o pecado, rejeitar a idolatria, rejeitar aquilo que não agrada a Deus e viver esse compromisso, porque agora tem uma aliança com Deus. Isso aqui você pode até aplicar em sala de aula, descrevendo sobre a necessidade, então, de manter essa aliança que nós temos com Deus, rejeitando o pecado. A quarta maneira como o Espírito de Deus também opera no Antigo Testamento é a maneira que você também pode demonstrar para os teus alunos. O Espírito de Deus também opera no Antigo Testamento através do serviço, e essa é a quarta maneira. Deus, além de capacitar, ele também orientava essas pessoas a servir. O Espírito de Deus orientava os reis a servirem a nação e, ao mesmo tempo, orientava os profetas a serem servos de Deus, orientava os sacerdotes a servirem o povo de Deus. O serviço está presente também na vida dos juízes. Então, quando você olha para as páginas do Antigo Testamento, ele opera de uma forma sensacional, capacitando as pessoas para o serviço. Quando você lê as páginas do Antigo Testamento, você vai encontrar também algumas passagens específicas que revelam dons espirituais no Antigo Testamento. A primeira delas que eu quero compartilhar com você está em Êxodo capítulo 31, versículo 1. O Espírito de Deus concedeu criatividades para aqueles homens que construíram o tabernáculo de Deus. E isso está presente dentro das Escrituras, conforme a palavra de Deus, que foi o Espírito de Deus que deu criatividade. Aqui a gente já aprende que ele é criativo. Em segundo lugar, você vai encontrar outra passagem bíblica, especialmente lá em Juízes. Em Juízes, nós encontramos uma porção de passagens bíblicas da manifestação do Espírito Santo concedendo dons para os juízes de Israel. Observe, por exemplo, Juízes 3, 10, Juízes capítulo 6, 34, Juízes 11, 29, Juízes 13, 25, Juízes 14, 6, Juízes agora capítulo 15, versículo 14, Juízes agora capítulo 16, versículo 20. Então, dentro do livro de Juízes, você vai encontrar diversas passagens bíblicas que o Espírito de Deus estava ali capacitando os juízes com dons espirituais para liderar o povo de Deus. Você também encontra o Espírito de Deus auxiliando os reis no Antigo Testamento. Há algumas passagens bíblicas que você pode ler demonstrando que o Espírito de Deus estava ali. Observe o livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. 1 Samuel também, capítulo 16, versículo 13 e 14. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. Então, dentro da Bíblia, no Antigo Testamento, você vai encontrar essas passagens bíblicas da manifestação do Espírito Santo já operando na vida de pessoas ali. O Espírito de Deus também operava na vida dos profetas, e eu tenho algumas passagens que a gente pode demonstrar para você. Observe, por exemplo, Números capítulo 24, versículo 2, Neemias capítulo 9, versículo 30, Isaías 48, 16, Malaquias 3, 8, Ezequiel 2, 2. Especialmente em Ezequiel diz que o Espírito de Deus tomou ele e pôs ele de pé. Glória a Deus. Isso é forte, gente. Demonstra para a gente também a manifestação do Espírito de Deus agindo no Antigo Testamento. O dicionário bíblico de Wycliffe descreve para a gente que os dons espirituais no Antigo Testamento são vistos então como dádivas. E aqui nós já compreendemos nesse primeiro subtópico a ação do Espírito no Antigo Testamento, e isso faz parte também da nossa leitura pentecostal. Avançando, eu espero estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo, aproveita e se inscreve no canal. O segundo subtópico trata então sobre o seguinte assunto aqui na EBD: o Espírito derramado. Vamos entender essa abordagem apresentada então pelo pastor José Gonçalves. Quando nós passamos a ler, especialmente agora, o Novo Testamento, tentando identificar a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, nós entendemos a partir da ótica do pastor José Gonçalves que o Espírito Santo de Deus também se manifesta no Novo Testamento. Quando nós lemos especialmente o Novo Testamento, nós vamos encontrar 3 listas de dons espirituais de forma direta,
sendo concedidos para a igreja como ferramentas, como instrumentos para essa igreja avançar. Essas 3 listas de dons espirituais apontam então para a vontade de Deus. Tem gente que diz que são 22, mas se você ler direitinho, nós vamos encontrar 21 dons, especialmente no Novo Testamento, a partir da leitura dessas 3 listas. Essas 3 listas de dons espirituais descrevem então a graça de Deus, a bondade de Deus, a revelação de Deus através dos dons espirituais para a igreja. A primeira lista está então lá em Romanos capítulo 12, versículos agora 6, 7, 8 e 9. Você pode ler esse texto com os teus alunos. A segunda lista está então em 1 Coríntios capítulo 12, versículos agora 7, 8, 9, 10, 11. E se você ler também o versículo 12, pode te ajudar na compreensão dessa segunda lista. A terceira lista está então em Efésios capítulo 4, versículos 10, 11 e 12. Vale a pena você ler esses textos e compreender sobre a revelação então desses dons espirituais. A partir dessa abordagem, nós compreendemos que tanto no Antigo Testamento e o Novo Testamento há a revelação dos dons espirituais no seio da igreja. A partir também da leitura do texto de Sandström, ele que era um teólogo que não acreditava nos dons espirituais, mas foi impactado pelo Espírito de Deus, pela revelação dos dons espirituais, e hoje ele tem um texto conhecido como Dons Espirituais. Ele faz questão de descrever a respeito da visão dos dons espirituais no Novo Testamento. E que visão é essa? Ele descreve que os dons espirituais agora são concedidos para todas as pessoas, para toda a comunidade da fé. Esse é o diferencial. No Antigo Testamento era para algumas pessoas, no Novo Testamento agora é para toda a igreja. Ele também combate, a partir da leitura do seu texto, Dons Espirituais, alguns equívocos que são interpretados hoje, que são sim sutilezas contra os dons espirituais. O primeiro equívoco que é entendido contra os dons espirituais em identidade pentecostal é entender que os dons espirituais são concedidos apenas para a liderança da igreja. Isso é um erro. Isso é sutileza do inimigo. É uma interpretação equivocada a respeito dos dons espirituais. Entender que os dons espirituais são dados apenas para a liderança da igreja é um equívoco. Porque quando você lê no Novo Testamento, você vai perceber os ensinamentos de Paulo, especialmente lá a igreja de Corinto, capítulo 12, versículo 7, ele descreve que a cada um, a cada membro, seja concedida a graça de Deus, os dons espirituais. E daí você já percebe o primeiro erro, o primeiro equívoco que se levanta hoje contra a nossa identidade pentecostal. É entender que os dons são concedidos apenas para aqueles que são líderes, para pastores, aqueles que estão à frente da igreja. Não, os dons espirituais é para toda a comunidade, é para aquele irmão, aquela irmã que busca do Senhor. Em segundo lugar, nós também aprendemos sobre o segundo equívoco que Satanás levanta, especialmente hoje, como sutileza contra a nossa identidade pentecostal. É entender que quando a pessoa se converte, ela já recebe todos os dons espirituais que vai precisar para o longo da sua vida. Isso também é um equívoco. A partir da nossa leitura na identidade pentecostal, nós compreendemos especialmente que quando você se converte, aceita Jesus como Salvador, você passa a ser morada do Espírito Santo, é selado por ele habita em você. Mas nós entendemos na nossa identidade pentecostal que é necessário que cada crente busque de Deus o dom espiritual, o batismo com o Espírito Santo, e seja revestido de Deus através da evidência das línguas espirituais. Esses dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo de Deus a cada um para a orientação da igreja. E cada pessoa recebe da parte de Deus aquilo que ele quer conceder, como bem deseja conceder, para o crescimento da comunidade da fé. Isso significa que você pode também receber mais de um dom espiritual para a glória de Cristo. Quando você lê, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, Paulo orienta os crentes da igreja a buscarem os melhores dons. E aqui você percebe um combate contra essa sutileza da nossa identidade pentecostal.
Tem gente que entende equivocadamente que quando você aceita Jesus, você então já recebeu todos os dons. Isso é um erro. Você percebe Paulo ensinando os irmãos da igreja de Corinto, lá no capítulo 14 da primeira carta, versículo 1, que cada crente deveria buscar os melhores dons para o crescimento da fé, para o fortalecimento, para que essa igreja e essa comunidade então crescesse de forma gloriosa em Jesus. A terceira sutileza do inimigo contra a nossa identidade pentecostal, ela trabalha a partir da seguinte perspectiva: que aqueles que buscam os dons espirituais porque deixaram de acreditar na soberania de Deus. Isso aqui também é um equívoco. É uma interpretação sutil contra a nossa identidade pentecostal. Sabe o que a Bíblia diz a respeito da necessidade de buscarmos os dons espirituais como nós defendemos, nós que somos pentecostais? Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, que é Deus que decide dar a cada um como bem quer os dons espirituais. Então, quando nós buscamos, pedimos da direção de Deus um dom espiritual, nós não estamos indo de encontro contra a soberania de Deus. Mas nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia diz. O próprio Deus concede, dá a cada um como ele bem quer. E à luz das Escrituras, nós entendemos então essa necessidade de defendermos a nossa bandeira pentecostal, a nossa maneira de acreditar em Jesus, a partir da experiência que nós temos para a glória de Deus. E se eu estou contribuindo contigo, se essa palavra também está edificando você, comenta aí. E é claro que você em Jesus, que é um crente pentecostal, que está ministrando essa lição, precisa apresentar em sala de aula essas listas dos dons espirituais. A primeira lista que você pode apresentar está em Romanos, capítulo 12, versículos 6 ao 8, que são apresentados como dons de edificação para a igreja. Que dons são esses? Vamos lá. Profecia, ministério de serviço, ensino, encorajamento é visto como um dom, contribuição, liderança e misericórdia. Então nós já encontramos uma lista de dons espirituais no Novo Testamento. A segunda lista que eu quero destacar para você também está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Você pode encontrar aqui os dons de pastoreio. E nesses dons você encontra o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre também está presente aqui como um dom espiritual. A terceira lista que você pode descrever, que eu citei para você, está então em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10, onde nós encontramos diversos dons. Que dons são esses? Palavra e sabedoria, palavra e conhecimento, fé, dons de curar, milagres e maravilhas, profecia, variedade de línguas, glória a Deus, interpretação de línguas espirituais, também discernimento de espírito. Então, dentro do Novo Testamento, se você somar essas três listas, você vai encontrar 21 dons que também estão presentes na nossa identidade pentecostal. E a partir dessa perspectiva, nós ensinamos, professamos também isso na nossa identidade, que todo crente novo convertido em Jesus, ele precisa buscar os dons espirituais para crescer em Cristo. Se eu já estou contribuindo com você, se essa aula está te edificando, se você puder, coloca aí de onde você está assistindo a gente, o nome da tua cidade. O segundo ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte apontamento: o distintivo pentecostal de nossa igreja, nós que somos pentecostais assembleanos. Tem uma base bíblica, você pode ler antes de entrar no primeiro subtópico, que está em Atos capítulo 2, versículo 38. Lê esse versículo com os teus alunos. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: a atualidade dos dons espirituais. Nós cremos nos dons espirituais, que eles são atuais também para o nosso tempo, para esse tempo em que nós estamos vivendo. São também necessários para o avanço da obra de Deus, para o avanço da igreja. O pastor José Gonçalves traz para a gente o apontamento da defesa da Declaração de Fé de 1916, que apresenta especialmente o que a Assembleia de Deus acredita desde o início da igreja. A Assembleia de Deus, ela defende especialmente, isso faz parte da nossa identidade pentecostal, alguns princípios. O primeiro princípio é que todos os crentes devem buscar sinceramente a promessa do Pai, que é o batismo com o Espírito Santo com fogo.
Isso aqui faz parte da nossa identidade espiritual pentecostal também. Em segundo lugar, o batismo com o Espírito Santo, que também é princípio da declaração de fé das Assembleias de Deus, ele é exatamente concedido para o serviço através dos dons espirituais para o ministério cristão. Então, quando você analisa a abordagem da declaração de fé de 1916, no início do movimento pentecostal no Brasil, você já percebe que o movimento pentecostal brasileiro, da Assembleia de Deus, ele defende essa identidade pentecostal de buscar os dons espirituais do batismo com o Espírito Santo. Quando nós observamos a abordagem do pastor Sandstrom, que destaca em seu texto dons espirituais, ele que é um pastor batista ex-cessacionista, os cessacionistas acreditam que o Espírito de Deus, a ação dos dons espirituais foi real, foi presente só para um tempo e cessou. Ele que é ex, ele já não é mais, ele foi impactado pela presença dos dons espirituais, pelo derramamento do Espírito Santo. Ele defende hoje, em seu texto especialmente, que os dons espirituais eles são concedidos de uma maneira sobrenatural para a edificação da igreja, para a relevância do evangelho, especialmente na identidade pentecostal. De acordo com a perspectiva bíblica, Deus deu dons espirituais para agir no seio da igreja, para agir através dos homens, para agir através dos dons, edificando as pessoas. Os dons espirituais, eles são utilizados e devem ser utilizados para a glória de Deus. Quando são utilizados fora desse princípio, não são dons espirituais. Mas quando são dons espirituais verdadeiros e genuínos, que são utilizados para a glória de Deus, quando o Senhor está no centro, o amor de Deus também é revelado através da capacitação dos dons espirituais na vida dos servos de Deus no seio da igreja. Os dons espirituais são então a ação de Deus, a dádiva de Deus para a capacitação das pessoas, eles são atuais no nosso tempo como bondade de Deus, especialmente para apresentar o poder de Deus, o amor de Deus e para que essas pessoas também tenham um encontro com Cristo. Duas considerações nós podemos levantar aqui sobre a realidade dos dons espirituais. Primeiro, é que o poder de Deus não se manifesta apenas nos dons espirituais. Olha, Deus é soberano, Ele é Senhor, seu poder é inesgotável e é inalcançável também. Mas esse poder também se revela através dos dons. Só que os dons não são o único veículo do poder de Deus. Aqui nós aprendemos a respeito dos dons espirituais, que esses dons são revelações desse poder sobre nós. Só que esse poder de Deus vai além do que pensamos e imaginamos. O poder de Deus é revelado a partir do momento que nós trabalhamos, obedecendo a sua vontade e o querer que Ele tem para cada um de nós. Em segundo lugar, nós precisamos entender que existem pessoas que seguem a linha de pensamento cessacionista, que defendem especialmente que os dons cessaram, mas existem pessoas que seguem a linha cessacionista que acreditam em milagres, que acreditam, por exemplo, em milagres, em curas divinas, porém não acreditam nessa manifestação dos dons como nós defendemos. Nós que somos pentecostais, nós acreditamos então na evidência dos dons espirituais para hoje, para o nosso tempo, para a nossa era. Esses dons espirituais fazem parte, então, do serviço cristão. E a identidade assembleana, pentecostal, professa isso. E vamos avançar, então, especialmente agora para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte argumento. As línguas como evidência. Agora nós vamos entrar sobre o dom da variedade de línguas, como nós professamos, ensinamos e acreditamos. O pastor José Gonçalves toma nota da declaração de fé de 1916, que é apresentada pelos pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil, os missionários suecos, que trouxeram exatamente essa visão pentecostal para o país. Na declaração de fé daquele período, já destacava-se assim, que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal inicial de falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes dá a capacidade de falar. E a base bíblica está em Atos capítulo 2, versículo 4. Isso faz parte da identidade pentecostal assembleana do Brasil.
E isso foi ensinado e professado pelos pioneiros da Assembleia de Deus, missionários suecos, que trouxeram essa identidade pentecostal para o país. A partir dessa leitura teológica pentecostal, nós entendemos que o dom inicial da revelação do batismo com o Espírito Santo para nós é o falar em língua, gente. O manifestar do falar em línguas é a capacitação inicial desse batismo com o Espírito Santo. Um detalhe bíblico que eu quero destacar para você é que essa é a evidência inicial. Só que nós precisamos entender algumas questões, até mesmo para você compreender a nossa linha de interpretação. Olha, nós entendemos a partir da seguinte maneira. Nós entendemos que quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, ela passa a ser morada, habitação, templo do Espírito de Deus. Nós pentecostais ensinamos isso. O Espírito de Deus começa a trabalhar no coração e no interior dessa pessoa, convencendo ela do pecado. Nós entendemos também, para que você compreenda de forma prática, que essa pessoa que passa a ser morada do Espírito de Deus, nos cultos sente a presença de Deus. Tem sonhos espirituais. O Senhor começa a falar com ele sente a presença. É por isso que você vê gente que ainda não é batizado com o Espírito Santo, não falou em línguas como evidência inicial, mas chora na presença de Deus, se derrama. É necessário que essa pessoa continue buscando, porque em breve estará transbordando. A evidência inicial para a gente do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, que é exatamente esse transbordar da presença de Deus na vida e no coração daquele que recebeu a promessa de Jesus. Para nós, isso aqui é o revestimento de poder. A nossa identidade pentecostal fala sobre esse revestimento de poder. E esse revestimento de poder precisa ser pregado hoje também, ser compreendido de forma clara na vida dos nossos irmãos. Quando nós lemos a leitura bíblica, quando nós lemos Atos capítulo 9, versículo 17, nós entendemos que essa manifestação de poder foi além do dia de Pentecostes, em Atos 2. Sabe o que é a sutileza de Satanás contra a identidade pentecostal? É dizer que os dons espirituais só ficaram ali em Atos 2. Mas quando você lê a Bíblia, especialmente Atos 2, Atos 10, Atos 9, você percebe que os dons espirituais eles eram dados e a primeira evidência inicial é o falar em línguas espirituais. É por isso que nós acreditamos que a pessoa só pode receber os dons a partir da evidência inicial do falar em línguas. Isso faz parte da nossa identidade pentecostal. Essa evidência inicial do falar em línguas faz parte então da nossa identidade e nós precisamos compreender. Tem muita gente que pesquisa sobre essa identidade pentecostal, sobre o falar em línguas. Alguns teólogos biblicistas, alguns teólogos que estudam a área do pentecostalismo também, chegam a dizer que a variedade de línguas ela pode ser manifestada de duas maneiras. A primeira maneira é conhecida como a glossolalia. É um dom espiritual que Deus deu e dá para aquele que busca. Faz parte então da nossa identidade pentecostal. É a manifestação das línguas espirituais quando Deus concede a cada pessoa para que essa pessoa seja cheia do poder de Deus. Não dá para traduzir. São línguas não conhecidas, manifestadas da parte de Deus ao coração de alguém. Essas línguas espirituais não são aprendidas, mas são dádivas de Deus. Sabe qual é a sutileza de Satanás hoje? É dizer que dá para você aprender sobre o batismo com o Espírito Santo e falar em línguas. Isso é professado em alguns movimentos, como os movimentos carismáticos. Nós não acreditamos assim. A nossa identidade pentecostal defende que o dom espiritual das línguas é concedido por dádiva de Deus. E a glossolalia é uma prova. É uma prova que não podemos aprender, não temos condições de aprender e é Deus que concede para cada pessoa de uma forma sobrenatural. A única maneira de entendermos então a glossolalia é quando Deus, quando Ele quer entregar uma mensagem para alguém ou para a igreja, levanta outra pessoa, outro vaso, outro instrumento de Deus, através do dom de interpretação de línguas. E essa pessoa compreende tudo que aquele servo ou serva do Senhor está falando em mistérios com Deus e agora traduz a mensagem profética para a igreja. Eu não sei se você já viu isso acontecer. Se você já viu, comenta aí, porque é lindo demais.
É uma coisa linda ver Deus usando duas pessoas. Uma falando em mistério e a outra traduzindo a profecia para a igreja ser edificada para a glória de Cristo. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é que o dom das línguas também é concedido, conforme vários autores pentecostais, teólogos biblicistas também defendem, é através da xenolalia. A palavra xenolalia já traz essa ideia de idiomas conhecidos. Isso quer dizer que o Espírito de Deus pode batizar você com o Espírito Santo ou usar você com o Espírito Santo no falar em línguas com o idioma conhecido sem que você nunca tenha estudado aquela língua estrangeira. Isso é sensacional, é extraordinário e é poder de Deus. Serve exatamente em obras missionárias e testemunho da glória de Cristo. Quando você lê Atos, capítulo 2, do versículo 5 a seguir, você vê essa manifestação das línguas espirituais através da xenolalia sendo demonstrada então na vida dos apóstolos, dos discípulos e as pessoas que estavam lá fora compreendiam tudo o que estava acontecendo e entendiam na sua língua natal. Então a Bíblia me dá base para isso. E outro detalhe que você pode compreender, até mesmo no Mensageiro da Paz de 1931, há um testemunho que conta a respeito dessa manifestação espiritual, das línguas espirituais concedidas para alguém como evidência de batismo com o Espírito Santo. O testemunho diz o seguinte: que em uma determinada comunidade do Amazonas, um pastor estava batizando pessoas e a igreja estava sendo perseguida. Perseguida especialmente por um cidadão que era judeu, que era contra a pregação do evangelho, pentecostal ali, se unindo com a comunidade, foi perseguir aquele pastor e a comunidade da fé, a igreja, no momento do batismo. Mas na hora que estava acontecendo o batismo, o pastor estava batizando então uma irmã que era natural da comunidade, uma ribeirinha que trabalhava na casa desse judeu. Essa irmã não sabia ler e nem escrever, mas quando ela foi batizada pelo Espírito de Deus, ela começou a falar em hebraico para a glória de Deus. A única pessoa que estava compreendendo a mensagem era exatamente aquele que estava perseguindo a igreja. Quando ele viu aquilo, ele chegou até o pastor e disse: eu conheço ela. Eu sei de onde ela veio e eu sei que ela nunca tinha conhecido a minha língua natal. E eu vejo ela professar as grandezas de Deus e se rende a Jesus como Salvador. Quer ver outro exemplo próximo e perto? A nossa igreja, aqui em Vitória da Conquista, enviou um missionário para o Zimbábue. O nosso querido missionário Paulo Farias, servo de Deus. E em um determinado momento ele tinha um trabalho em uma aldeia que deveria então levar a mensagem do Senhor para aquela comunidade ali. Só que ele sempre ia acompanhado de um intérprete, porque além de ter a dificuldade do inglês, tinha dificuldade também da língua tribal, da língua nativa. E como é que traduzia essa língua nativa que é utilizada em dialetos? Só que esse dia, a pessoa que traduzia para ele as pregações não pôde ir, se atrasou, mas ele foi porque ele tinha um compromisso com aquelas pessoas ali. E chegando lá, ele começou a pregar. Mas o Espírito de Deus tomou o pastor Paulo. O missionário Paulo, cheio da graça de Deus, ele começou a pregar em línguas. Só que as pessoas começaram a entender tudo que Paulo estava dizendo. Quando o intérprete chegou, ele percebeu que algo sobrenatural estava acontecendo. Ele disse: pastor, está acontecendo algo sobrenatural. E o que estava acontecendo? Aquelas pessoas daquela comunidade estavam entendendo a pregação do pastor em línguas e estavam aceitando a Jesus como Salvador. O dom da manifestação do Espírito Santo, ele pode se manifestar assim também, é atual e é relevante para hoje, porque ele traz essa visão missionária. A declaração de fé, ela destaca que as línguas espirituais são evidências do batismo e do Espírito Santo. Para nós hoje, nós cremos nessa evidência. E as línguas no pentecostalismo, ela tem uma função. Primeiro, ela sinaliza a glória de Deus sobre nós. Segundo, ela também revela esse poder de Deus nos ajudando agora a orar, buscando a presença de Deus. Terceiro, elas também evidenciam de forma clara para a gente a manifestação missionária e visão missionária para aquilo que Deus quer nos usar em línguas espirituais, e elas também são úteis
para a glória de Deus através da evangelização. Então, observe essas questões e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. Se eu estou contribuindo com vocês, tu conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. O terceiro ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte argumento: mantendo a chama pentecostal acesa. Tem uma base bíblica que você pode utilizar que está em Isaías 44, versículo 3. E lê então o nosso primeiro subtópico que trata sobre a fidelidade às escrituras. O pastor José Gonçalves traz uma abordagem histórica a respeito também do próprio pentecostalismo. O pentecostalismo que ele surge especialmente em um contexto de liberalismo teológico. O pentecostalismo que traz agora essa essência da fidelidade às escrituras. A nossa linha de interpretação pentecostal, ela é bíblica. Se você não sabe, nós que somos pentecostais, nós acreditamos naquilo que o texto diz, naquilo que está escrito na palavra. Há aqui essa fidelidade à escritura. Nós acreditamos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus e ela é infalível. Diferente do liberalismo teológico que defende que a Bíblia contém, que ela não é por completo a palavra de Deus. O próprio pentecostalismo, ele também descreve especialmente a essência das escrituras, apesar do que, durante muito tempo, foi acusado de não ter base bíblica. Mas o pentecostalismo, ele tem base bíblica, ele tem fundamentação na palavra. A Bíblia, para nós, ela é a palavra de Deus. O pentecostalismo, ele também descreve exatamente a nossa leitura a respeito da nossa interpretação sobre princípios fundamentais. Nós temos Cristo como centro da Escritura para a gente. Somos baseados em 4 princípios. O primeiro princípio é a salvação em Jesus. Jesus salva. O segundo princípio é a cura em Jesus, libertação em Jesus, cura física e emocional em Jesus. Jesus cura. O terceiro princípio é Jesus batiza com o Espírito Santo. Essa capacitação espiritual para a obra da missão. Jesus batiza. E nós acreditamos no quarto princípio também, na vinda gloriosa de Jesus para arrebatar a sua igreja. Nessa vinda, que é uma vinda que traz com sua essência o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja. Nós acreditamos, a partir da nossa linha de interpretação pentecostal, que Cristo é Senhor. Tomamos como base também, além da fidelidade às Escrituras, ferramentas hermenêuticas para compreender o texto, respeitando o contexto, respeitando o texto, para trazer uma compreensão real sobre aquilo que a Bíblia quer realmente dizer. Respeitando o que o autor quis dizer em seu tempo, para trazermos uma compreensão e clareza do que o Espírito de Deus quer falar também aos corações. Os pentecostais também defendem que o cânon bíblico ele já está fechado. Para nós, a Bíblia ela é composta por 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, e esse cânon bíblico já está fechado. E a revelação bíblica já é apresentada aqui. E nós tomamos como base a palavra de Deus para trazer a compreensão a respeito daquilo que Deus quer dizer. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, destaca que a Bíblia para nós, ela é a palavra de Deus. A Escritura para nós, ela tem essência. E outro detalhe também, o próprio Gutierrez Cerqueira também traz uma interpretação muito legal sobre aquilo que nós acreditamos. Nós pentecostais, nós somos bíblicos, nós cremos em toda a palavra de Deus e na manifestação do Espírito Santo em todo o texto sagrado. Acreditamos na suficiência das Escrituras e a palavra de Deus ela é bússola para a gente. Então, se nós estudamos os dons, é pela palavra. Se nós acreditamos no fruto do Espírito, é pela palavra. Se nós acreditamos na profecia, é pela palavra. A palavra é o prumo para a gente e é ela que nos guia. E avançando para o último subtópico da lição, nós vamos tratar hoje sobre o seguinte argumento também, o exercício dos dons espirituais. Para o pastor José Gonçalves, não existe movimento pentecostal sem essa manifestação dos dons espirituais. Os dons espirituais tratam sobre a nossa identidade. A nossa identidade pentecostal expressa o exercício dos dons espirituais e ministeriais também. Isso quer dizer que, por meio dos dons espirituais, nós acreditamos nessa manifestação, na revelação de Jesus
E nós somos edificados em Cristo através desses dons espirituais. Os dons espirituais que a própria declaração de fé afirma e defende, a declaração de fé das Assembleias de Deus, que esses dons são atuais e estão presentes também para hoje. Nós ensinamos a respeito disso. Nós acreditamos que esses dons espirituais são recursos de Deus, recursos para os crentes, para a igreja, para que essa igreja agora possa crescer em Jesus. Ele nos envolve num aspecto da nossa vida cristã. Esses dons espirituais, que são concedidos por dádiva de Deus, por revelação de Deus, para edificação do povo de Deus, a todos aqueles que buscarem esses dons espirituais. E eu espero que essa aula possa ter edificado você e que Deus em Cristo te abençoe para a glória e honra do Senhor e que você busque os dons para ser cheio de Cristo, para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se eu contribuí contigo através dessa aula, deixa aí teu comentário. Coloca aí de onde você está assistindo a gente. Tira uma foto, me marca no Instagram também. Tem uma galera fazendo isso e eu quero agradecer o teu carinho. Quero agradecer esse povo de Deus que faz questão de postar aí nas redes sociais, me marcar também. E eu vou ter o prazer também de repostar em Jesus. E muito obrigado também pelo teu carinho em fazer isso com a gente. É claro também, se você desejar o esboço da minha aula, está disponível no link na descrição desse vídeo para quem se torna assinante, tá? Com todos os recursos para você utilizar na escola bíblica dominical da tua igreja para a glória de Deus. Se tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, posta esse vídeo na tua rede social e manda para mais alguém crescer em Jesus. E se você está afastado de Cristo, a hora de voltar para Jesus é agora. Aceite a Jesus como teu Salvador. Nós vamos ter o prazer de orar por você, pedir a direção de Deus sobre a sua vida, para que Deus possa te abençoar de uma forma especial. Você pode aceitar Jesus aqui no canal também, tem muita gente fazendo isso, nós estamos orando. Coloca aí no comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você em Cristo, para que Deus te conceda sabedoria e sirva a Cristo de todo o teu coração. E como dica de leitura, pessoal, quero indicar para vocês alguns textos que vão te abençoar na construção dessa aula, e eu tomei alguns textos também para poder construir esse material. Primeiro, o texto do pastor José Gonçalves, que vale muito a pena você ter em mãos. Esse material é sensacional, vai te ajudar. É o livro de apoio do trimestre. Você acha no site da editora CPAD. Também da CPAD, quero indicar Falar em Línguas, o Maior Dom. Esse material é muito bom, você acha no site da editora. Entra lá e pede o seu. Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Gente, você precisa ter isso aqui em mãos para construir essas aulas durante esse trimestre. Você acha no site da editora CPAD. Também o texto do pastor Sam Strons, que traz uma perspectiva muito legal sobre os dons espirituais da editora Vida Nova. E também quero indicar para você o Pentecostalismo Brasileiro, do Ezequias Soares. Muito bom esse texto, vai te edificar em Jesus. E eu te aguardo por aqui na lição de número 9, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a sutileza do movimento dos desigrejados. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.